Um garoto chamado Príncipe Tamino corre por uma floresta escura perseguido por um dragão. No momento em que ele se levanta para devorá-lo, 3 senhoras misteriosas aparecem e matam o dragão com seu feroz grito de guerra. Assim começa Die Zauberflöte, ou a flauta mágica de Wolfgang Amadeus Mozart. Esse Singspiel de fantasia, um tipo de ópera folclórica com música e diálogo, estreou em 1791 em Viena. Embora possa parecer um conto de fadas infantil, essa ópera intrincada é repleta de simbolismo subversivo e hoje é considerada uma das óperas mais influentes da história. O encontro de Tamino com o dragão é apenas o início de sua jornada. As 3 mulheres convocam sua líder, a Rainha da Noite. Ela, por sua vez, envia Tamino em uma missão para resgatar sua filha Pamina, do malvado feiticeiro Sarastro. E para ajudá-lo em sua jornada, ela lhe dá a flauta mágica titular. Tamino acaba encontrando Pamina no templo de Sarastro. Mas atrás das linhas inimigas, Tamino e Pamina descobrem que estão do lado errado. A Rainha da Noite, na verdade, quer mergulhar o mundo na escuridão. Tudo o que Tamino achava que sabia estava errado, enchendo-o de dúvidas e confusão. Assim, Tamino e Pamina iniciam uma nova jornada. Eles precisam passar por 3 provas de sabedoria, e só então o dia poderá vencer a noite. Ajudados pelo poder mágico da flauta, os 2 jovens superam essas provações e as tentativas da rainha de sabotá-los. Eles finalmente são iniciados no templo, tendo restaurado o equilíbrio do reino. Muitos elementos desse conto de fadas peculiar foram inspirados pelo envolvimento de Mozart com a maçonaria, uma rede de organizações fraternais em toda a Europa. Grande parte de sua história, simbolismo e ritual veio da Idade Média. Mas os maçons da época de Mozart também foram influenciados pelos ideais europeus do século XVIII. Racionalismo, humanismo e ceticismo em relação às autoridades tradicionais como a monarquia e a igreja. Os símbolos da maçonaria e esses ideais do iluminismo são encontrados em toda a ópera. Se isso soa como uma teoria da conspiração, é porque na época era mais ou menos assim. Mas agora é levada muito a sério e tem sido objeto de considerável publicação acadêmica. Por exemplo, alguns estudiosos de Mozart acreditam que a Rainha da Noite simbolizava Maria Teresa, a imperatriz do Sacro Império Romano Germânico, que se opôs à maçonaria e a proibiu na Áustria. Embora ainda haja debate sobre o significado e a interpretação e a localização dessas referências maçônicas, os estudiosos concordam que elas estão lá e são totalmente intencionais. Um desses símbolos é o número 3, que representava equilíbrio e ordem para os maçons. Agora, o número 3 é, obviamente, fácil de encontrar em qualquer obra de narrativa, mas é particularmente proeminente em A Flauta Mágica. 3 julgamentos, 3 damas, 3 espíritos e 3 portas. Grande parte da música é escrita em Mi bemol maior, que tem 3 bemóis em sua assinatura de chave. Historicamente, os rituais maçônicos começam com 3 batidas. A ópera faz referência a eles abrindo com 3 acordes majestosos com pausas dramáticas. Esses acordes, que se repetem ao longo da ópera, têm outra finalidade. Eles capturam o arco dramático da ópera em miniatura. O primeiro acorde, Mi bemol maior, está em sua posição de raiz mais natural, simples e sem adornos. Ele ecoa a infantilidade do príncipe Tamino, que em sua ingenuidade aceita tudo que a rainha e suas damas dizem sem questionar. O segundo acorde é em Dó menor, uma sonoridade azeda que reflete a tristeza e a dúvida de Tamino no meio da ópera. É nesse momento que seu mundo e as noções de bem e mal viram de cabeça para baixo. E o bem e o mal são apenas 2 dos opostos extremos da ópera. Ela apresenta algumas das notas mais altas e mais baixas da ópera, dia e noite, melodias simples e cantaroláveis e música complicada e voltada para o futuro. O tema central da ópera é equilibrar esses extremos para alcançar a harmonia perfeita. Para refletir isso, o acorde final da abertura restaura a ordem musical. Ele retorna ao triunfante Mi bemol maior, o mesmo com o qual começou, mas invertido, o que significa que Mozart moveu a nota inferior para a superior. Embora mantenha sua harmonia original, o acorde soa mais alto, apontando para a iluminação. Isso é semelhante a Tamino, que ao passar por suas provações, restaura o equilíbrio do reino
enquanto se torna mais forte, mais sábio e mais completo. Se você gosta de aprender sobre história, inscreva-se neste canal, porque as lições de ontem podem nos ajudar a enfrentar os desafios de hoje.